Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Parceiro Agro. Sou Diego Locatelli, sou técnico agropecuário, especialista em crédito rural e ajudo profissionais a criar projetos de crédito rural eficazes e transformar a sua paixão pelo agro em lucro. Se você já é inscrito no canal, dá um like, compartilha com mais colegas para nós poder levar essa mensagem a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para acompanhar conteúdos relacionados ao agro e ao crédito rural. Hoje nós vamos falar de um assunto básico para quem começa a atuar com crédito rural, que é a diferença que existe entre custeio e investimento. Eu vou dar um passo a passo básico aqui de como você saber diferenciar como que funciona um crédito de custeio, como que faz, como se aplica e como que faz um crédito de investimento para um produtor rural. Aí você, assistindo esse vídeo, você vai sair sabendo o básico de como começar a fazer projetos de custeio e de investimento. Então me acompanha que eu vou estar passando esse passo a passo para vocês, como que funciona basicamente custeio e investimento. O primeiro item que eu vou tratar vai ser a questão do custeio. Então eu vou começar explicando como funciona o custeio. Qual que é a finalidade do custeio? O custeio, a finalidade dele já está escrita na palavra, que é custear, manter a atividade durante o período. Custeios, na sua grande maioria, nós temos um prazo de 1 ano que os bancos utilizam para fazer os financiamentos. Então, você vai estar financiando aquele animal, se for um custeio pecuário, ou aquela área de terra, se for um custeio de lavoura, por 1 ano ou por uma safra. Então, eu vou diferenciar para vocês agora o custeio em duas partes principais, que é custeio pecuário e custeio agrícola, que são as principais tipos de custeio que nós temos hoje disponibilizados pelos bancos para fazer a liberação de crédito. Eu vou começar com o custeio pecuário, vou mostrar quais que são as atividades principais que são financiadas com ele e o como que se aplica o recurso quando o produtor vai buscar no banco esse recurso para custeio. Então, custeio pecuário, como eu falei, a finalidade é custear, manter esse animal, se nós estamos falando de custeio pecuário, né, por um determinado período. Então, dos custeios pecuários, quais os principais que nós temos? Custeio de leite, né, que é um dos principais financiadores que nós temos no Brasil, custeio de leite. Custeio de corte, gado de corte, né? Aves, suínos, peixe, ovinos. Então, tudo que tem relação direta com a pecuária pode ser feito custeio para manter essas atividades. Como que funciona o cálculo que o banco faz para liberar o valor total do custeio? Não é estipulado um valor X, é 10 mil, 20 mil, 50 mil que o produtor pode pegar. Ele é baseado em cima de um cálculo da quantia de animais ou quantia de área, hectares que esse produtor tem. Então, eu vou citar um exemplo, se o produtor fosse fazer um custeio de leite. Para os demais tipos de custeios se aplica basicamente a mesma matemática conforme o tipo de atividade. Então, se o produtor é um produtor de leite e ele vai buscar um custeio pecuário, como é que os bancos calculam o recurso para disponibilizar para ele? É dessa forma. O produtor tem no seu plantel lá uma quantia de animais. Vamos imaginar que sejam atividade de leite e vacas leiteiras. Então, como é que é o cálculo que o banco faz para liberar o crédito? Ele vai pegar a quantia de vacas leiteiras em lactação. Vamos imaginar que o produtor tenha 10 animais em lactação, só citando um exemplo, e ele vai fazer um cálculo de quanto que esse animal, cada animal, vai ter de despesa durante 1 ano de alimentação, de medicamento, de custo de energia, mão de obra, parceria produtiva. Tudo isso é calculado dentro de uma planilha de cálculo de despesa desse animal durante 1 ano dentro de uma propriedade. Então, hoje, basicamente, os bancos utilizam custos de entre 5 mil e 10 mil reais
por animal ano que ele teria de despesa dentro de uma propriedade, falando de leite conforme a produção que esse animal tem. Se é um animal de alta produção, a tendência é que libere recursos maiores por animal. Se é um animal de menor produção ou que o sistema de produção seja mais a pasto, sem muita estrutura tecnológica de galpão ou de confinamento, então é liberado recursos menores. Mas basicamente é isso. Então nós vamos imaginar que o cálculo apontou que é R$7.000 para esse sistema de produção do produtor por animal que ele pode pegar. Então, logo, se ele tem 10 animais, 7 animais é R$7.000 por animal, ele vai conseguir a liberação de um crédito de R$70.000. Esses R$70.000 o produtor vai utilizar durante esse ano para alimentação, medicação, os custos de energia, de água, de mão de obra, partilha produtiva, para manter esses animais. Então, o custeio é justamente isso, é a manutenção desse animal, dessa atividade dentro da propriedade. Eu citei um exemplo do leite, mas basicamente corte, aves, suínos e as outras atividades, o cálculo é parecido conforme o tipo de perfil que é. Então, custeio, a finalidade dele é custear, manter essa atividade dentro da propriedade. E os cálculos são feitos baseados em cima de produção, de cálculo de custo que esse animal tem durante o ano dentro de uma propriedade. Agora nós vamos falar sobre custeio agrícola, custeio de lavoura, né? O que financia, quais as culturas, como que funciona o cálculo para liberar o crédito para o produtor rural. Então, basicamente, custeio agrícola nós temos a mesma finalidade, que é de custear essa lavoura. Necessariamente não precisa ser um ano, como alguns casos de custeio pecuário, alguns casos é por safra. Então pega soja, milho, a safra tem um período menor do que um ano, então é durante esse período que o produtor pode fazer o financiamento, aplicar na lavoura, depois da colheita, tantos dias depois ele vai lá e quita esse financiamento junto ao banco. Então, das principais atividades, das principais culturas que a gente trabalha no nosso dia a dia em relação ao custeio, nós temos soja, milho, trigo, arroz, algodão, café, frutíferas. Então, são todas culturas possíveis de financiar a manutenção delas através do custeio durante o ano. Como que funciona o cálculo? Como é que se faz o cálculo de liberação de crédito para uma atividade, uma cultura, por exemplo, de soja? Como que é baseado esse cálculo? O cálculo é todo feito baseado sempre em 1 hectare. Então, se o produtor tem lá 10 hectares, podemos fazer esse cálculo dessa maneira, 10 hectares de soja, o cálculo é baseado por hectare, depois feito vezes a quantia de hectares que o produtor tem. 1 hectare é a base do cálculo. O que é utilizado nesses dados? Quanto que o produtor vai gastar com semente, quanto o produtor vai gastar com insumos, com hora-máquina, com mão de obra, com horas de colheita, com transporte. Tudo que envolve a atividade, desde o início lá, quando o produtor vai começar a comprar os insumos até o dia que ele colheu, todo esse período aqui é considerado custeio disso tudo. Então, esse cálculo é baseado com tudo que isso daqui, tudo que isso que o produtor vai aplicar em 1 hectare, é feita a liberação do crédito. Como que é feita a liberação do crédito? É baseada também no potencial produtivo daquela cultura, ou seja, se o produtor usa uma tecnologia alta, média ou baixa. Muito parecido com o custeio pecuário. Então, por exemplo, soja, nós temos de R$8.000 por hectare de custo até R$4.000 de custo por hectare, conforme o tipo de tecnologia, o tipo de recomendação de análise de solo
Então, basicamente, vamos imaginar que esse produtor tenha 10 hectares e ele vai precisar de R$ 8.000 por hectare para conseguir custear tudo isso no financiamento dele. Então, vezes 8, então R$ 80.000 seria a liberação do crédito para esse produtor, baseada na quantia de hectares e quanto que ele vai gastar por hectare disso tudo. Então, é uma conta que se faz baseada nisso. Para as outras culturas também, basicamente, é a mesma condição de cálculo para falando de custeio. Então, eu coloquei agora essas duas primeiras questões, que é custeio pecuário e custeio agrícola. Manutenção de atividades que existem dentro das propriedades. Posteriormente, agora nós vamos falar sobre investimento. E vocês vão perceber que tem uma diferença entre as duas coisas, entre custeio e investimento. Então, basicamente, custeio, custear, manter a atividade dentro da propriedade, seja ela agrícola ou pecuária. Agora nós vamos falar sobre investimento. Como que funciona projetos de investimento numa propriedade rural? Como que o produtor faz isso? O que pode financiar? Como que é a estruturação do projeto, os prazos, tudo isso. Então, diferente do custeio, que mantém um animal, ou uma atividade, ou a lavoura, ou uma safra durante um ano, ou no máximo 2 anos, os projetos de investimentos eles têm prazos mais longos. 5, 7, 8, 10 anos, e em alguns casos até mais do que isso. Que é o que? É quando você estrutura a propriedade, você adquire maquinários, você faz construções novas, você amplia plantéis. Então, esses itens são considerados investimentos e eles têm prazos diferentes do que do custeio. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre quais tipos de investimentos que dá para fazer numa propriedade, como que faz e como é que é o cálculo de pagamento desses investimentos através dos prazos que são disponibilizados dentro das linhas de crédito. Então, dentro dos investimentos que nós podemos fazer numa propriedade, os principais são na parte de infraestrutura, né? Então, nós temos a construção de galpões, né? Para máquinas, galpão para animais, compost, freestyle, galpão de alimentação, galpão para sala de ordenha. Então, a parte de infraestrutura, construção de cercas, tudo que tem a ver com infraestrutura dentro da propriedade pode ser financiado através de investimento. Aquisição, daí aqui entra a parte de melhoramento genético, compra de animais, a estruturação de plantéis, essas coisas todas entram na parte da aquisição. Ampliação, se o produtor tem áreas de lavoura que ele quer ampliar, a ampliação de áreas de pastagem, até as próprias infraestruturas, o produtor quer fazer um galpão maior, coisa assim, entra na parte de ampliação. A parte de mecanização, que é um item que é muito forte dentro dos investimentos, o produtor pode fazer aquisição de maquinários, implementos, equipamentos, máquinas, trator, plantadeira, pulverizador, tudo que é da linha de mecanização agrícola pode ser financiada através de investimento. Como que funcionam os prazos? Geralmente, mecanização tem prazos menores. Se nós formos falar do Mais Alimentos, que é o enquadramento dentro do Pronaf, o prazo é de 7 anos. Já em outros, o Pronamp e para os demais produtores, os prazos são conforme as linhas disponíveis para eles no enquadramento que eles têm. Mas geralmente os prazos ficam entre 7 a 10 anos quando a gente fala de Pronaf. Então, as parcelas elas podem ser feitas trimestrais, semestrais ou anual. Geralmente, os produtores optam por fazer parcelas anuais. O que diferencia do custeio também o investimento? O produtor precisa comprovar a aquisição, a utilização desse investimento. Por exemplo, se o produtor vai comprar um trator, ele precisa apresentar para a instituição financeira a nota fiscal
quando o projeto for liberado para o banco poder pagar ele, é mediante a nota fiscal de compra do equipamento. Se ele for fazer aquisição de animais, mediante a nota de compra desses animais. Se for fazer projetos de construção de galpão, por exemplo, tem que apresentar os orçamentos e as notas fiscais dos materiais de construção, da mão de obra para a construção. Então, o custeio, muitas vezes, não é necessário apresentar documentação para o banco liberar, só você provar que você tem aquela atividade. Já o investimento, toda liberação de crédito, ela é baseada em cima da comprovação de que você fez aquela aquisição, você fez aquela construção. Até porque são recursos subsidiados e eles têm fiscalização federal por conta disso. Então, projetos de investimento são projetos mais complexos de fazer, que você leva mais coisas em consideração. Mas basicamente tudo que tem dentro de uma propriedade que o produtor queira estruturar, ampliar, melhorar, é possível fazer um investimento. Então essa foi uma apresentação simples da diferença que há entre custeio e investimento. Passos básicos. Nos próximos vídeos nós vamos estar trazendo conteúdo relacionado a questões técnicas de elaboração dos projetos de custeio e dos projetos de investimento mais aprofundados, sabendo documentações, sabendo como elaborar, quais os dados que eu preciso utilizar em cada tipo de projeto. Então, se você não me segue, curte, compartilha, começa a me seguir, ativa as notificações que eu posso levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você que já me segue, puder compartilhar esse conteúdo com mais profissionais, nós vamos poder estar levando essa mensagem para mais pessoas.